Olá, você que acompanha o Bola é Nossa aqui pelo Gente de Opinião, dos sites de maior audiência do estado de Rondônia. Estou aqui, Vanderlei Corrêa, diretamente de São Paulo, ao lado de João Dalmo da Silveira, que fala aí da capital rondoniense. Tudo bem, João Dalmo? Como é que você está? Bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, sei lá. Boa madrugada. Legal, meu amigo Vanderlei Corrêa. Estamos de volta aqui no Gente de Opinião, com o programa Bola é Nossa. O nosso bate-papo de terças, terças e sextas, né? Aqui no Gente de Opinião. Também no nosso Facebook e no YouTube, com a nossa programação falando do esporte rondoniense e do esporte nacional, por que não? Eu aqui em Rondônia, em Porto Velho, e Vanderlei Corrêa em São Paulo, lá na Terra da Garoa, né, Vanderlei? Tá caindo uma chuva aqui, não é garoa hoje, não, é chuva mesmo, velho. Chuva mesmo, né? Então tá bom. Forte. João Dalmo. Vamos começar falando do futebol de Rondônia, Vanderlei? Bora lá. Vamos começar com o Porto Velho. O Porto Velho que começou tão bem, né? A Série D, mas agora começou a vacilar. Perder dentro de casa, e quando você perde dentro de casa é sinal de que a coisa não vai bem. E 2 partidas perdidas, foram 6 pontos, e um deles que representou quase mais 3 pontos, né? Porque foi contra um adversário direto na classificação. Então a coisa ficou ruim para o time do Porto Velho. Perdeu sábado passado, para a equipe do Rio Branco, o clássico entre as duas capitais do norte do Brasil, o Rio Branco, capital do Acre, Porto Velho, capital de Rondônia, e em outras épocas essa rivalidade era enorme, era muito grande, e perder para os acrianos não era fácil não, né? A mesma coisa os acrianos quando perdiam para Rondônia. Nesse primeiro confronto, tivemos então a vitória do Rio Branco por 1-0, o Porto Velho martelou muito, foi para cima, mas não conseguiu o empate. Agora, os 2 times vão voltar a jogar no retorno. Já no próximo final de semana, nós teremos lá em Rio Branco o mesmo jogo, só que lá no estádio Arena da Floresta ou no Florestão, né? Que o Acre se dá o luxo de ter 2 estádios com capacidade para receber bons jogos de futebol, enquanto que nós aqui, infelizmente, temos apenas e tão somente o velho e tradicional Aloísio Ferreira, todo remendado, parece assim que passou pelo João Paulo II, o nosso Aloísio, viu, Vanderlei? Ô, João, qual que é a capacidade quais as capacidades desses estádios? Vanderlei, esse estádio, ele tinha uma capacidade lá atrás para 7.000 pessoas. Era a capacidade quando o Aloísio Ferreira era o Aloísio Ferreira. Depois, com as reformas, foram reformando, e foi diminuindo a capacidade do Aloísio Ferreira. Hoje, se ele estivesse todo legalzinho, caberia 3.000 a 4.000 pessoas. Porém, como ele está ainda numa uma eterna reforma que não acaba nunca, o Corpo de Bombeiros liberou apenas para 1.000 espectadores em cada jogo. Quer dizer, 1.000 pessoas apenas podem se dar o luxo de assistir um jogo de futebol lá no estádio Aloísio Ferreira. Mas muita gente também não reclama, não. Porque para ir lá é um sacrifício, né, amigo? Você vai deixar a sua televisão com o jogo passando direto Fla-Flu, com o jogo da Champions League, com o jogo da Inglaterra, com o jogo da Espanha, para ir para um local onde não tem banheiro, não tem chuveiro,
não tem água, você toma um refrigerante quente, a cerveja estupidamente quente, e ainda é sacaneado, né? Porque é mal atendido no bar, que o único barzinho que improvisado que tem hoje no estádio Luiz Ferreira. Eu falando assim, dá até a impressão que eu sou terrorista. Eu não sou jornalista, nem eu sou um terrorista, falando desse jeito, mas não é a realidade. Então o cidadão não deixa de sair de casa 3 horas da tarde, com 38 graus na cabeça, para ir assistir um jogo de futebol. Então, o que o Porto Velho faz? Abre os portões, né? Bota 1.000 ingressos para o torcedor ir receber e tirar esses ingressos nos seus apoiadores, nos anunciantes que o apoiam, né? E mesmo assim não consegue distribuir os 1.000 ingressos, porque Vanderlei, você sabe muito bem que nós gostamos de conforto, né? Afinal de contas, você quer ir para um espetáculo, você quer ter o seu conforto. Você não vai sair da sua casa para ser maltratado. Então, infelizmente, e aí, o clube também dentro de campo não está rendendo aquilo que se esperava, né? Porque, como disse o Batizoco aqui no nosso programa, ele sabe muito bem que perder ponto dentro de casa é fatal, né? É fatal para a classificação. Então, o Porto Velho terminou a primeira fase, que são os jogos de ida, em 4º lugar. Ele que chegou a liderar por 2 rodadas a competição. Então, nós temos aí o Amazonas com 16 pontos ganhos, em primeiro lugar, terminou a primeira fase. O Rio Branco, do Acre, passou a ter 14 pontos ganhos. O Rio Branco começou mal, mas já está bem, está com 14 pontos ganhos. O São Raimundo do Amazonas, com 13 pontos de classificação. E o Porto Velho, com 11 pontos na tabela de classificação, em 4º lugar. Mas aí, em 5º lugar, vem o São Raimundo de Roraima, com 8 pontos, quer dizer, 2 pontos apenas atrás do nosso 3. Porto Velho. 3, né? 3 pontos, exato. O Trem do Amapá também com 8, o Humaitá do Acre com 4 e o Náutico de Roraima com 2 pontos ganhos. O Náutico é aquele clube que eu falei para você no programa passado que mandou embora mais da metade do time porque desconfiou que os caras estavam fazendo mutretagem com o jogo, né? Se vendendo, sei lá. Sei. Então, Vanderlei, a situação não é fácil para o Porto Velho. Vamos iniciar agora a segunda fase, que são os jogos da volta, né? Então, os jogos da volta vamos ter Rio Branco e Porto Velho no próximo domingo, lá em Rio Branco. Quantos jogos o Porto Velho manda em casa agora? São 4 jogos. São 8 jogos ao todo. 8 jogos ao todo. Ele manda 4 jogos em casa e 4 jogos fora. Mas ele tem uma sequência em casa, não tem? Parece que são 2 ou 3 jogos em casa. Os 2 últimos jogos ele faz em casa. Tá. 2 últimos jogos ele faz em casa, quer dizer. Mas se em casa ele não está ganhando, o que dá a entender é que é melhor jogar fora, né? Porque parece que o Porto Velho está rendendo melhor fora de casa do que em casa, Vanderlei. Então, é complicado, né? Muito complicado aí. A gente está vendo aí a água batendo no teto, né? Para não dizer outra coisa. Então tem que correr atrás. Muita gente está criticando aqui, parte da imprensa critica porque o clube está mudando muito, dispensou uma série de jogadores e contratou outro tanto. Mas é aquele negócio, Vanderlei. O time está se arrumando ao longo da competição. Não tem estrutura financeira para aguentar. Então, o jogador, na hora, venceu o contrato, aí vai renovar, o cara perde lá em cima, o clube não tem condições e não paga e o jogador vai embora. O profissional é assim, né? Sim. Mas o time do Real Ariquemes emprestou 2 jogadores, inclusive um goleiro, né?
E vamos ver se nesse retorno o time da capital de Rondônia dá a volta por cima. Não pode deixar o São Raimundo de Roraima encostar, né? E porque agora os dois amazonenses, o Amazonas e o São Raimundo, estão um na liderança, outro em terceiro lugar, e o São Raimundo com muita grana, porque, segundo eu fui informado, pegou um patrocínio muito bom, né? Além do que o governo do Amazonas está injetando uma boa grana nos clubes amazonenses, tanto na Série D como na Série C, Vanderlei. Visão, né? Visão do governo, Visão. sabe? Que vai atrair aqui. Mas tem estádio, pode vir times grandes públicos, você faz aquele guerre-guerre. E o Acre, os estádios do Acre, quais as capacidades daqueles estádios lá? O Arena da Floresta você não conhece, não? Não. Não conhece? Minha última ida a Rio Branco foi no José de Melo ainda. Olha, Vanderlei, o Arena da Floresta era o estádio que eu gostaria de ter aqui em Rondônia. É um estádio com capacidade para 20 mil pessoas, né? Um estádiozinho pequenino, não é um negócio de primeiro mundo, mas é um estádio bem aconchegante, com tudo do seu devido lugar, com arquibancada legal, com a imprensa, chega de elevador da cabine, tá entendendo como é que é? É um estádiozinho muito legal, muito bacana, a Arena da Floresta. E, infelizmente, Rondônia, nós não conseguimos ainda ter um estádio, pelo menos dessa categoria. E tem um outro estádio, que é da Federação de Desporto de Futebol do Acre, que foi construído pelo governo, praticamente, do Acre. A informação que eu tenho é que o governo investiu muito para construir esse estádio. É claro que a federação buscou também recursos e tal, e tem lá. Mas deu para a federação acreana. E é um estádiozinho também com capacidade aí para 10 a 12 mil pessoas. Porque eu estava olhando, Vanderlei, para nós aqui também não é interessante um estádio de capacidade para 30, 40 mil pessoas. Porque vai ficar igual como fica ali o Amazonas, né? Com problema de lotação, e além do mais, a despesa para abrir o estádio é muito grande, né? Eu tenho acompanhado, não sei se você acompanhou, eu tenho acompanhado lá se eu não me engano, é na Paraíba, eles construíram um estádio lá com a capacidade para 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, e está dando problema, porque os clubes de lá, parece que é o Icasa, não sei se é Fortaleza, um estádio desse aí do Nordeste, que o clube local não está querendo jogar no estádio, porque para abrir o estádio tem que gastar muita grana por conta da mão de obra que é empregado, né? Mas acho que um estádiozinho olímpico aí, com umas 15 mil pessoas, estaria de bom tamanho, viu? Para 15 com mil certeza. Pessoas, olímpico, para você fazer provas de atletismo, para você fazer... Mas uma coisa decente, né? Uma coisa decente. É que assim, se fosse para fazer festa de peão, se fosse para fazer não sei o quê, não sei... Acho que deve ter agora aí um espaço para isso, né? Para feira agropecuária, essas coisas e tal. É um estado tão rico, né, cara? Você vê, é um estado que não falta água, é um estado que, a agricultura, o agrobusiness aí crescendo e potencializando o estado, turismo, tudo é forte aí. Estive com o nosso amigo, o comandante Gilberto Schaefer, da Rima Táxi Aérea, esse final de semana, ele me falou, rapaz, os caras fazem de tudo para querer quebrar o estado, mas não conseguem, o estado é muito rico, cara. É rico demais, Vanderlei. Inclusive, ontem foi sábado, encerrou lá em Ji-Paraná uma feira do agronegócio. Para você ter uma ideia, foram comercializados mais de 4 bilhões nessa feira do agronegócio lá em Ji-Paraná. É a 39ª feira, e vem gente dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Coreia, tecnologia, a última tecnologia do campo. Uma feira que é nos moldes ali de Uberaba, né? Que eu tenho conhecimento da feira de Uberaba, que realmente é onde se lançam, né?
as máquinas tecnológicas para o campo. E aqui, essa feira também está no caminho da feira de Uberaba. E foi um sucesso. Foram 7 dias lá em Ji-Paraná. Um sucesso e, como você falou, um estado muito rico. O pessoal tenta quebrar o estado, mas não consegue, não. E, infelizmente, tem coisas que ainda falta ser feito, né? Uma delas é um centro de convenção, uma rodoviária, um bom estádio, um local apropriado para que nem só de pão vive o homem, né, Vanderlei? Tem que dar um pouco de lazer também, né? Pelo menos um pouquinho, né? Um espaço, pelo menos, não precisa muito, né? Dá um espaço, pelo menos, que os caras já estão tendo condições de poder trazer um time para fazer um amistoso, um Flamengo, fazer uma pré-temporada. Pensou o Flamengo uma semana aí fazendo uma pré-temporada, rapaz? O que não vai movimentar isso aí, né? Que o diga o time lá do Piauí, né? Que ele só com o jogo do Flamengo, ele vai manter o time dele durante 3 anos. A folha salarial paga durante 3 anos para manter o time. Só com aquele jogo do Flamengo pela Copa do Brasil. Então é isso aí, Vanderlei. Bom, mas aqui nem só de Copa do Série D vive o futebol de Rondônia. Vamos começar agora também o nosso Campeonato Sub-20, que vale vaga para a Copa São Paulo, né? E o Campeonato Feminino, onde nós teremos o Real Ariquemes na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, o que equivale à Série B do masculino. Né? Então, as meninas estão empolgadas, aí que pese nós estarmos aqui a 200 quilômetros distante delas, mas a gente está se mantendo-se informado com o que está acontecendo lá em Ariquemes, e as garotas que fizeram bonito no Campeonato Brasileiro do ano passado, pretendem repetir a dose, tanto que já trouxeram jogadores do Rio Grande do Sul, jogadoras de São Paulo, jogadores de outros estados, para formar uma grande equipe e, quem sabe, chegar à Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Então, essa é a história do nosso futebol. Com relação àquele garoto Cauã, que nós entrevistamos aqui no programa Bola é Nossa, ele foi campeão lá do torneio que ele disputou em Curitiba. Foi campeão, trazendo a medalha de ouro para Rondônia e a classificação para ir treinar junto com a seleção brasileira. Então, o garoto é fera, viu? O garoto é muito fera. Ele só ficou de manter a gente informado, mas não manteve, né? Ficou de mandar os vídeos aqui, não mandou. Quando ele voltar, isso de novo. É verdade. Então, essa é a história aqui de Rondônia, né? O time do Porto Velho vai continuar treinando. Já foi, inclusive, escalado a arbitragem, né? Porque o Porto Velho está reclamando muito da arbitragem. Aqui no jogo passado, teve realmente o árbitro. Teve um lance mandrake ali. Tem VAR na Série D? Não tem. Então você está querendo muito. Quando tiver VAR. A hora que tiver VAR, você vai ver as reclamações que vão aumentar. É verdade. Aliás, nessa história do VAR, né, o seu Santos também foi garfado, né? Foi garfado na Vila Belmiro. Não é fácil, não. Cara, de novo. Então é isso, Vanderlei. Nós estamos aqui ainda com o tempo muito quente, né? Você aí em São Paulo deve estar com o tempo frio, mas aqui na Amazônia nós estamos com um tempo calor muito forte, Vanderlei, muito forte mesmo. E a gente está acostumado já com esse calor, mas esse ano está complicado, viu? Está muito complicado mesmo. E os jogos sendo realizados às 15h30. Aí, meu amigo, aí o bicho pega. Tá bom? Porque não tem iluminação. Cara, a FIFA tinha que proibir jogos nesse lugar aí, nesse horário. Porque não tem lá na Copa do Mundo, não vai ter o estádio até com ar-condicionado no campo, para os caras poderem jogar? Não pode, rapaz. Você tá louco. Mas ela não proíbe a altitude lá na Bolívia, né? Ela devia também proibir a altitude na Bolívia, né? Pois é. Que é uma zebra.
Isso aí até a hora que der uma zebra, a hora que alguém morrer jogando aí vai começar. Aí eles vão, mas não pode ter jogos assim, para ter jogos tem que ter estádio, não sei o quê. Aí chega em Porto Velho, por que não tem jogo à noite? Ah, porque o estádio não tem iluminação. Ah, é? Então tá bom. Eu queria muito que o Porto Velho avançasse, decidisse esse título aí. Mas eu queria que ele decidisse lá no Acre, que ele fosse lá para o Acre fazer a decisão desse título aí. E eu estou torcendo para que isso... governantes aí de vergonha na cara. Tinha que levar lá. Eu estou torcendo para que isso... Mas eles não tem problema não, Vanderlei. Aquela fábrica de óleo de peroba ainda está funcionando. Ainda estou vendendo óleo de peroba. Passa na cara, tá tudo bem. Entendeu? Agora vai ter muita gente, como diz o meu amigo Heitor Costa, presidente da federação, quando chega a época de eleição, tem muito candidato que fica com distensão muscular de tanto dar pontapé inicial em partida de futebol. Aí depois que passa a eleição, meu amigo, os caras somem. Né? Um abraço pro gaiteiro. Infelizmente. Vamos falar já que nós falamos... Brasileirão? Vamos falar do Brasileirão, né? Que nossos times não fizeram muito bem esse final de semana, não, né? Olha, Vanderlei, esse Campeonato Brasileiro tá mostrando que nós temos aí os times mais equilibrados do que nos passados. Porque se você olhar, não tem ninguém disparando na frente, se isolando lá na frente, né? Em que pese nós estamos aí ainda no início. Né? Foram oito rodadas, 24 pontos em disputa. Quem tem mais pontos tem 15, né? Isso. Então, um aproveitamento aí de 62,5%. Não é lá. Mas você vê uma coisa, do primeiro colocado, que é o Palmeiras, né? Que tem ainda o Atlético e o Corinthians também com 15 pontos. Até o 10º colocado, que é o Santos, são 4 pontos de diferença, João Dalmo. 4 pontos. Você vê que a coisa está bem. Eu acho que talvez seja essa tranquilidade que a gente está observando no treinador e do time do Fortaleza. Eles estão em 20º lugar com 2 pontos, segurando a lanterna, mas em contrapartida eles estão, parece-me que, privilegiando a Libertadores, né? Porque eu tive olhando a Libertadores, já rendeu em grana para o Fortaleza, coisa que ele jamais imagina ganhar em disputa de um campeonato nacional. Então, parece que o Fortaleza está priorizando a Copa Libertadores da América. Mas assim, a classificação você tem aí, né? Palmeiras está aqui. Então vamos lá. Palmeiras, Atlético e Corinthians tem 15 pontos, né? Só por questão de desempates ali que muda. Desses 3 primeiros aqui, Palmeiras e Atlético fizeram 13 gols e o Corinthians fez 12 gols, né? Olha, o Corinthians é o time que tomou 8 gols. Palmeiras só tomou 5 gols até agora, né? Aí depois vem aí, o 4º colocado é o Coritiba com 13 pontos, juntamente com São Paulo e Internacional. Internacional que está vencendo agora. Está vencendo, está jogando nesse instante. Estamos gravando isso aqui na segunda-feira à noite. Internacional está vencendo o Atlético Goianiense por 1-0. Então, o Internacional está chegando a 13 pontos. Chegando a 13 pontos, ele é o 6º colocado, juntamente com São Paulo e Coritiba, tá? Depois vem Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo com 12 pontos. 7º, 8º e 9º colocado. Em 10º, já falei, vem o Santos com 11 pontos. América com 11 e Fluminense. É tudo com 3, ó. Cada número tem 3 times. Impressionante isso aqui, ó. Santos, América e Fluminense com 11 pontos. Aí vem aqui Avaí e Bragantino, só porque eu falei aqui, o Avaí e Bragantino com 10. Aí depois vem o Goiás, Cuiabá com 8. E aí os 4 últimos, Juventude com 7, Ceará com 6, Atlético Goianiense com 6 pontos e o Fortaleza com 12 pontos. O detalhe do Fortaleza é que o Fortaleza ele empatou um jogo contra um Juventude esse final de semana em casa, lá em Fortaleza, que é um
um time que vai brigar ali, é briga de permanência, né? Então, se o Fortaleza não abrir o olho, ele pode ganhar esse dinheiro aqui, tudo bem, mas não sei qual que é o fôlego dele na Libertadores da América, né? Porque agora entra mata-mata, começa a funilar o negócio ali e tal. Não sei até onde ele vai. Depois pode ficar tarde, né, para tentar recuperar. Mas é o que você falou, né? Eles devem ter um plano. Eu acho que Goiás, Cuiabá, Juventude, eu acho que quando a tabela se organizar, quando for passando as rodadas do campeonato, quem vai ficar frequentando ali a metade da tabela para baixo são esses times aí: Goiás, Cuiabá, Juventude, o Avaí. Eu acho que é por aí. Assim, que eu vejo que tem menos garrafa para vender. Entendeu? Se você olhar, porque os outros times de cima, da parte de cima, Palmeiras, Atlético, Corinthians, o Coritiba está me surpreendendo, não é porque ganhou do Botafogo, não. Está me surpreendendo a forma como está jogando o Coritiba. E manteve grande parte dos jogadores que subiram da Série B para a Série A. Então, o Coritiba, dentro de casa, está invicto. Ninguém bate o Coritiba lá. E está jogando um futebol para cima. Né? Ganhou do Botafogo de 1-0, eu assisti o jogo e poderia ter ganho demais. Não fosse Botafogo está só na Copa do Brasil e no Brasileiro, né? Isso. Tá? Então, Curitiba vendeu caro a vaga para o Santos, cara, na Copa do Brasil. Foi difícil o jogo. Ganhou a primeira partida, um outro time também, Vanderlei, que está me surpreendendo é o América Mineiro. O América, ele está me surpreendendo. Não sei se você está surpreso como eu, mas o América está jogando também um bom futebol. Eu ontem fiquei passeando entre um pouco no Flamengo, um pouco no Corinthians. Olha, o América Mineiro deu um sufoco no Corinthians, a casa lotada. Tu sabe que a Fiel canta do começo ao fim, né? Sim. Mas quase o Corinthians sai derrotado dentro de casa pro América Mineiro. Tá jogando também muito bem. Não sei se vai ter, porque o campeonato é muito longo, né, Vanderlei? É muito longo. Aí é o que eu tô dizendo, não sei se vai ter garrafa suficiente para na hora, né, que o bicho começar a funilar mesmo, começar a pegar, se eles vão conseguir ter um banco à altura, né? Esse que é o problema. Mas é isso, a gente vai falar mais sobre o Campeonato Brasileiro durante a semana, tem rodada que agora são até o final do mês, né? Não tem nem Libertadores, não tem nada, só Libertadores e Sul-Americana, só no final do mês. Na semana que vem a CBF deve fazer o sorteio da Copa do Brasil. Aí a gente vai atualizando aqui o torcedor numa Bola é Nossa, tá certo ou não? Tá certo, eu só quero dar uma pinceladazinha rapidinho sobre a seleção brasileira, né? Que joga nessa quinta-feira, às 8 horas da manhã contra a Coreia, e falar também um pouquinho, dizer que nós também achamos muito legal a conquista do Real Madrid, né? Com o nosso Vinícius Júnior, cara muito simples. Talvez eu vou fazer uma profecia aqui. Talvez seja esse o brasileiro que vai ser o melhor do mundo dentro em breve. E o Neymar que foi com tanta sede no pote, vai ficar com sede, compadre. Vai ficar com sede. Essa que é a grande realidade. Um abraço, João Dalmo. Até quinta-feira. Outro. Tchau. Nós estaremos de volta na quinta-feira, se Deus quiser. E ele há de querer, Vanderlei. Tchau, tchau. Até a próxima, torcedor. Fiquem ligadinhos, hein?